Olá pessoal, olá para vocês que acompanham o meu canal e para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. Exatamente como você viu na descrição, nesse vídeo aqui eu vou contar experiências espirituais que eu tive nesse meu segundo tratamento oncológico. Mas não foi só nesse segundo, eu também tive no primeiro. Então depois que você assistir todo esse vídeo aqui, eu vou deixar nos cards o vídeo que eu conto as experiências espirituais que eu tive no primeiro tratamento também. E antes de eu contar toda a experiência com riquezas de detalhes aqui para vocês, eu quero mostrar as semijoias que eu estou usando. Olha só, gente, que maravilhosa. É um brinco orgânico com uma partinha cravejada, com mistura de banhos, tá vendo? Olha que colar maravilhoso. O anel também. E essas semijoias aqui que eu uso é da minha empresa, da CHG Semijoias. E se você gosta de mim, se você curte os meus conteúdos aqui, me ajuda lá na minha lojinha, gente. Vou deixar o arroba aqui, segue eu lá e fala eu vim, coloca assim qualquer postagem lá, em qualquer conteúdo eu vim do YouTube, tá bom? E já deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações. Faça tudo isso porque é importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas também que possa estar precisando ouvir, né? Uma palavra, um direcionamento. Faça tudo isso, ativa o sininho e bora pro vídeo! Então, gente, eu tive duas experiências muito fortes que eu quero contar aqui para vocês. A primeira experiência que eu tive, eu não sei ao certo se realmente ela foi 100% espiritual ou se ela foi um estresse pós-traumático. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aí, tiver algum entendimento em relação a isso, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Mas assim, por que eu acho que pode ser uma experiência espiritual ou uma experiência de estresse pós-traumático? Porque ela aconteceu exatamente nas semanas seguintes que eu estava em recuperação da cirurgia de pleuroscopia com pleurodese. Então, tipo assim, gente, o que estava acontecendo comigo? Todos os dias, durante uma semana e meia, sem parar, eu estava acordando às 3 horas da manhã, assustada, pulando da cama, com muito medo e tipo assim, não é simplesmente acordar, eu pulava da cama, porque eu acordava todo dia 3 horas da manhã achando que eu estava caindo num buraco negro. Então eu tinha essa impressão de que eu ia cair num buraco negro, então meu sistema estava de alerta, então eu pulava, saía correndo e nossa, saía pulando da cama, correndo assustada. Isso perdurou aí por uma semana e meia e só parou porque eu fui no pastor Diógenes e pedi para que ele fizesse uma oração para mim. Então fiquei na dúvida aí, entendeu? Se foi uma experiência espiritual por conta que parou só por causa que o pastor orou por mim, ou se foi uma experiência de estresse pós-traumático, porque foi logo ali após, né? Eu ter passado por toda essa experiência de cirurgia, que foi um sofrimento muito grande pra mim. Então, gente, essa foi a primeira experiência que eu tive, né? Parecia assim, que eu estava caindo no buraco, a impressão que eu tinha é que eu ia morrer. E isso foi todos os dias durante 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, repetidamente. Essa foi a primeira experiência que eu tive. Já essa segunda experiência, eu tive a certeza absoluta que ela foi 100% espiritual. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, também foi logo após ali, quando eu saí dessa cirurgia de pleuroscopia. E quando eu saí, logo após assim, eu ainda estava naquela fase de questionamento. E eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, por que eu tô passando novamente por isso? Me dá uma resposta em relação a todo esse tratamento, a tudo isso que tá acontecendo comigo. Fala qualquer coisa, eu preciso entender o que tá acontecendo. Por que tá acontecendo isso? Aí eu tive uma experiência muito surreal de louca. O que aconteceu comigo? Eu não sei explicar pra vocês se eu tive uma visão ou se eu tive um sonho, tá? Eu não me lembro direito, mas eu lembro exatamente o que aconteceu.
que foi da seguinte forma. Eu tive, né, uma visão ou um sonho, não me lembro, de que eu estava em uma sala toda branca, que era uma sala de hospital. E dentro dessa sala tinha muitos médicos e muitos enfermeiros. E eles estavam assim, todos em volta da minha cama, todos eles vestidos de branco, com uma fisionomia muito tranquila. E uma das enfermeiras chegou bem perto de mim e falou: "Oi, Tatiane, tudo bem? Você está aqui sobre os nossos cuidados. Você vai passar mais uma noite aqui no hospital e você vai ter que ficar mais uma vez entubada, tá bom?" Gente, foi essa experiência que eu tive. Surreal, né? E depois, com o tempo, eu tive o entendimento. Mas antes, é claro, é óbvio que eu acordei, despertei e eu repreendi em nome do Senhor Jesus. Até porque eu não entendi de imediato o que significava isso. Então, gente, Deus, ele me trouxe esse entendimento, me trouxe a revelação do que foi isso. E na realidade, tudo que vocês viram aqui, toda essa minha luta contra o câncer, desde o primeiro tratamento, o segundo tratamento, o que Deus estava falando ao meu coração é que antes de eu passar por tudo isso, isso já estava acontecendo no mundo espiritual. Ou tinha acontecido, ou estava acontecendo. E o que estava vindo sobre mim era apenas os respingos, né? Das lutas que eu havia travado até então. E é óbvio que para tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu procurei embasamento bíblico. Eu procurei entender melhor se realmente eu tava certa no entendimento que Deus estava me dando. E lá em Efésios, gente, 6:12, eu vou ler aqui através da minha Bíblia. Minha Bíblia tem uma palavra um pouco mais contemporânea, né, mais atual, mas eu vou deixar tradicional aqui para vocês comparar também, tá bom? E lá em Efésios 6:12 fala assim, ó, né, do 10 ao 12, né? Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês não terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Então, aqui nesse versículo que eu li para vocês, fala que a nossa luta não é apenas física. A gente muitas das vezes trava batalhas espirituais e nem sabe o que tá passando. Quando caiu a minha ficha, vocês não têm nem noção, imediatamente eu me revesti com toda a armadura do Senhor, com toda a armadura de Efésios 6:10 e eu comecei a declarar. Eu comecei a falar: Tatiane, você sai agora desse hospital. Eu te fortaleço em nome de Jesus Cristo. Você não vai ficar mais nenhum dia entubada e mais nenhum dia em hospital, em cama de hospital nenhum. Eu te fortaleço em nome de Jesus. Você já venceu essa batalha, você já venceu no mundo espiritual e no mundo natural. Eu comecei a fazer essas declarações, entendeu? Eu comecei a me fortalecer no mundo espiritual. Se eu fiz certo, não sei. Mas falam, né, que a palavra tem poder, então eu usei da minha palavra, debaixo desse embasamento bíblico que eu li aqui pra vocês, e comecei a declarar, sabe, gente? E assim, gente, aí você fala: nossa, mas por que de repente você tá passando por toda essa guerra, por toda essa luta? Primeiro que isso já, o próprio Jesus já falou, né? Que no mundo a gente teria aflições. Mas também, gente, muitas das vezes a gente trava batalhas que está ali, ó, um pouco relacionado com o nosso propósito. Entendeu? Porque eu acredito que o inimigo, ele vai atacar a sua vida ali, meio que relacionado com aquilo que Deus confiou no teu coração, entendeu? E eu acho que é isso. E claro que deve ter outros motivos, eu não sou expert nisso, mas é de se pensar, né, gente? Eu quis trazer aqui pra vocês essa experiência. Foi uma experiência atípica, particular, minha,
que eu resolvi aqui abrir o coração para vocês e contar, né? Peço que vocês não joguem hater em mim. Se vocês não acreditam no que eu falei, no que eu passei, não tem problema. E se esse vídeo também não é pra você, também não tem problema, passa o vídeo. Mas eu queria deixar registrado, porque eu tive realmente essa experiência. E eu queria mostrar aqui pra vocês que muitas das vezes a gente tá travando batalhas, e a nossa luta, muitas das vezes, não é só natural, ela é espiritual também. Muitas das vezes, essas batalhas que a gente trava no mundo espiritual acaba respingando na gente, aqui na nossa vida. Às vezes acontece tanta coisa com você e você nem sabe por que tá acontecendo aquilo. Você já se perguntou? Nossa, por que tá acontecendo isso comigo? Por que tá acontecendo isso comigo de novo? Entendeu? Fica um alerta aqui pra vocês. Se revista com toda a armadura de Deus, porque isso é sério, né? Se revista com a armadura de Deus. Ore, gente, sempre pedindo a proteção de Jesus Cristo, que já venceu toda a guerra na cruz do Calvário. Declare sobre a sua vida, né? O Salmo 91, que é um salmo de proteção. Busque essas coisas, sabe? E eu vou além aqui nesse vídeo, falar pra vocês. Quando eu estava passando por tudo isso, toda essa luta, toda essa guerra espiritual versus guerra na minha saúde, né? Passando pela doença mesmo, toda essa luta contra o câncer, não acho que eu passei só por isso. Eu passei mais por umas 2 batalhas, travei 2 batalhas aí, né, na minha vida mesmo, em áreas diferentes, que eu não venho abrir e contar aqui pra vocês, que são coisas mais particulares. E eu falo assim, gente, muitas das vezes um paciente oncológico, ele tá passando por todo esse tratamento aí, entendeu? Mas ele também tá passando por outros processos na vida dele que muitas das vezes ele não fala, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Eu passei também, fora isso que eu relatei aqui tudo pra vocês, por outras 2 lutas em áreas diferentes da minha vida, entendeu? Que a vida não para, né? Um paciente oncológico não para você tratar esse problema para depois tratar um outro. E é isso. Mas em tudo, Deus sempre nos dá entendimento, sabedoria, direcionamento. E é isso que eu queria passar aqui no vídeo para vocês. Sem Jesus, sem chance de vencer. Porque, que nem eu falei aqui para vocês, a nossa luta não é apenas física. E muitas das vezes está respingando coisas das lutas, das batalhas que a gente trava no mundo espiritual também. Então hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui pra mim, se inscreve no meu canal. Até a próxima, um beijo no coração e tchau, tchau!